Olá, meus amigos e minhas amigas que gostam do rádio tanto quanto eu gosto. Eu sou o Luiz Fernando Malhoca, um antigo diretor de emissoras de rádio, ex-produtor, ex-discotecário, ex-programador, ex-uma série de coisas, e ex-ouvinte de rádio. E por isso eu me apaixonei pela profissão. Daí para frente, nós seguimos no canal do YouTube que tem o meu nome, contando histórias do rádio nesse período centenário do nosso querido veículo de comunicação. E hoje eu trago aqui uma figura que é professor de vendas, ele já escreveu livro, ele fez uma carreira brilhante na área de publicidade, na área radiofônica, como locutor, inclusive. Ele tem histórias maravilhosas para contar e, olha, cá entre nós, é uma simpatia, é gostoso conversar com alguém que tem um astral sempre positivo. Eu vou chamar aqui para compor a mesa comigo meu querido amigo Roberto Floriano Barbosa, mais conhecido como Bob Floriano. Bem-vindo, é um prazer muito grande professor. ter o seu sorriso aqui com a gente. E vamos conversar um pouquinho sobre essa paixão que muitos de nós temos em comum, que é o rádio. Claro. Bob, eu costumo perguntar só para que a gente possa se situar, né? Porque tanta gente nasceu no interior e veio para cá, outros nasceram na República de Marília, que se torna, de repente, aqui algo muito especial no estado de São Paulo, porque é um celeiro de belas vozes. Onde nasceu Bob Floriano? São Paulo, capital, em 1960. Olha, novinho. É do século passado, mas tem muita coisa. Tem muita coisa para contar. Isso é legal. Bob, esse tom, esse timbre de voz, essa delícia de comunicação que você tem nas cordas vocais. Os técnicos chamam de pregas vocais, eu não acho muito agradável. Ficar em cordas vocais, que é mais simpático. Você descobriu quando? Na escola, em casa, alguém da família já era do ramo? Como tudo começou? Bom, ninguém da família era do ramo. A única coisa que a gente tinha de cara de rádio, né, de locutor, era realmente o timbre do meu pai, dos meus tios, do meu avô, por parte de pai. Todo mundo tinha ali, os homens tinham a voz bem cavernosa como essa, né? Agora, ninguém trabalhava, então eu não recebi influência para trabalhar com isso, com a voz, com a comunicação, de absolutamente ninguém na família. Tinha vontade a partir do momento que a minha voz de adolescente foi modificando e passando a ser uma voz mais sonora, mais harmoniosa em relação à média da minha idade, né? Porque puxava do meu pai. E comecei a perceber que aquilo era gostoso falar para as pessoas começavam a comentar, nossa, tua voz é bonita, porque você não vai trabalhar em rádio, porque você não faz comercial, e você começa a se entusiasmar e procurar isso e ir atrás de alguma oportunidade de publicidade, propaganda, rádio. E nada, não aparecia nada. Até que em 1980 eu fiz teste para a Radicidade e entrei para a Radicidade. Foi assim que tudo começou. O começo da sua vida na Terra. Você se identificou com alguma profissão? Foi fazer alguma faculdade sem ser até essa de comunicação? Porque ela foi nascer um pouco tempo depois de você. O que você pretendeu ser na vida, ou foi, e se formou e tal, e depois você desviou? Bom, depois de... Quando estava já no colegial, hoje chamado ensino médio, eu já estava na área de arquitetura, decoração de interiores, fiz Escola Pan-Americana de Arte, fiz o objetivo com o viés de arquitetura e edificações, fiz Escola Técnica Federal, o primeiro ano só na Escola Técnica, em edificações. A minha área seria arquitetura, seria decoração de interiores, trabalhei num grande escritório de decoração como desenhista, mas, paralelamente, quando surgiu o trabalho de locutor na Rádio Cidade, eu comecei a perceber que aquela
profissão que eu tinha idealizado, que eu tinha sonhado de ser arquiteto, já estava um pouco mais distante em relação ao gosto pela comunicação. Daí, deixei de lado arquitetura, deixei de lado artes plásticas e fui fazer jornalismo na Livro. Muito bom. Hoje fala assim, arquitetura da voz, oralidade, tem tanta coisa ligada, design da voz, né? Mas isso aí não deu tempo de você unir as coisas. Você ainda desenha, rabisca, pinta, faz alguma coisa que... Sim, eu tenho muito gosto por isso ainda e tenho um grande amigo que é arquiteto, que conheci no colégio e seguiu a carreira de arquiteto, e a gente troca muita ideia, e eu ajudei já muita gente na decoração de suas casas, em detalhes, gosto de fazer as coisas na minha casa, construir alguns móveis, esse tipo de coisa que permanece, desenhar, dar palpite, aconselhar pelo gosto, eu continuo com isso, isso é o gosto próprio, né? Mas trabalhar profissionalmente em cima disso, eu parei, porque o gosto pelo rádio toma muito da vida da gente e é muito prazeroso. Mas o dom que você teve, antes da voz que você já tinha desde cedo, o dom de desenhar e tal, não é para qualquer um. Quer dizer, quem vai por esse campo, se for se encaminhar profissionalmente, obviamente será um bom profissional. Agora, no caso, como você percebeu que a paixão, esse é o problema do rádio, né? Quando o mosquitinho pica a gente, é uma coisa que não tem como escapar. Você pode ser qualquer outra coisa, mas o rádio, tanto é que antes das escolas de comunicação, das faculdades de jornalismo, rádio e TV, quantos profissionais das mais variadas áreas eram ligados ao rádio, né? A própria radiodifusora lá atrás, mas bem no comecinho, eu era apenas ouvinte, devia ter meus 16, 17 anos, eu ouvi um locutor chamado Potiguara Tadeu Bezerra Bastos. É um médico, até hoje. Eu liguei outro dia para ele para tentar ver se ele queria participar de uma das lives nossas e tal. Só entendi a gravação dizendo que mais tarde voltaria ao contato e não o fez. Mas está aí, está vivo, tem uma bela voz até hoje e era um médico que das 6 às 9 fazia o seu horário na Rádio Difusora AM de São Paulo e depois ia cuidar, né? Ia ganhar o seu dinheiro, até porque se naquele tempo já era difícil ganhar dinheiro, hoje está mais difícil e mais complicado ainda. Bom, então já sabemos que o Bob é um designer, não de interiores, mas de exteriores, tem a sua queda para o lado da arquitetura, especificamente falando, e outras coisas ligadas a essa boa mão e o bom gosto. Agora, quando você fala que fez um teste na Rádio Cidade, quer dizer, você começou, digamos, muito depois de que as rádios AM o fizeram, porque teve uma leva de locutores que fizeram AM, depois migraram, e você fala da Rádio Cidade, que foi uma emissora criada pelo grupo Jornal do Brasil, Sistema Jornal do Brasil de Rádio, no Rio de Janeiro, conseguiu uma concessão em São Paulo, fez a tal da joint venture com a Sompur Radiodifusão São Paulo S.A., e aí ela colocou uma vestimenta chamada Rádio Cidade, e aí você conta como tudo começou na sua vida. Por favor. O interessante dessa história é que eu era ouvinte, como você, Luiz, era ouvinte da Difusora, eu era ouvinte também da Difusora, da Excelsior, na década de 70. Gostava muito de rádio, gostava muito dessas duas emissoras. No final da década de 70, já com o advento do FM mais popular, mais pop, eu ouvia muito a Antena 1 nos contatos de sábado à noite, ouvia Transamérica, ouvia Difusora FM, ouvia Jovem Pan, e gostava muito daquela programação, era o que a gente curtia na época, né? A paquera na Rua Augusta. Por gostar disso, quando estreou a Rádio Cidade, em 25 de janeiro de 80, imediatamente passou a ser a emissora que eu mais curtia. Sem outra, era a Jovem Pan no sábado à noite ou a Rádio Cidade durante o resto do dia. Ela estreou em janeiro e eu já vinha procurando esse tipo de trabalho, né?
mas não conseguia nada. Se hoje já é difícil da gente conseguir trabalho, imagina quem não tinha qualquer experiência, não tinha qualquer influência, qualquer indicação, era muito mais difícil, né? Não estava no meio e dependia exclusivamente do meu pai, que me sustentava na época, né? Eu estudava e não trabalhava. Nisso, a Rádio Cidade, quando foi por volta de abril, ela perdeu o locutor, que saiu, que parou. No caso, acho que foi Rubinho Cruz que desistiu, alguma coisa assim. E aí ela admitiu mais locutores, precisava admitir locutores e resolveu fazer de uma forma bem diferente que as outras emissoras faziam, né? Ela abriu um concurso público, né? Uma chamada pública. E o Edmir Rabelo, eu ouvindo a Rádio Cidade, ouvi o Edmir Rabelo falando que estava teste aberto para a Rádio Cidade. Falei, meu Deus do céu, essa é a minha oportunidade, né? Fui correndo para a Rádio Cidade e lá cheguei no último dia, na última hora, para fazer o teste na Rádio Cidade. Foi demais aquilo, né? Passando Selene Araújo, que estava fazendo horário, o Luiz Henrique Romagnoli, que era o redator, passando do outro lado, o Carlos Taussano, que era o coordenador, passando para cá, e outros locutores, inclusive da Difusora e da Excelsior, fazendo o teste escrito para a Rádio Cidade no último dia. Nem móveis tinham ali no andar, né? Ela tinha começado e havia uma dificuldade ainda de deixar tudo organizado no estúdio, nas salas. Então, no chão a gente fazendo o teste, no corredor fazendo o teste, que estava ali a cópia, né? E a gente fazendo o teste ali. Entreguei e aguardei. Alguns dias depois, a secretária, que era a Dulce na época, liga para o telefone da minha casa. Meu pai não sabia que eu tinha feito esse teste e não queria que eu trabalhasse com isso. Liga avisando que eu passei no teste para poder voltar lá e fazer o segundo teste. Então, aquilo foi sensacional. Fiz o segundo teste, que já era um teste de voz, né? Para saber a qualidade vocal que tinha, porque o escrito, o papel aceita qualquer coisa, né? Aí fiz o segundo teste, passei. Dias depois me ligam falando que eu passei para o terceiro teste, que já era uma entrevista com o Townsend, e aí a coisa foi muito mais restrita, né? Olha, interessante você explicar isso, porque tem nas conversas que nós temos tido aí, tem gente que fala, não, eu passei na porta da rádio, perguntei, tem vaga aí, o cara falou, sobe, procura fulano. Até meu nome já citaram aí, não, procura o Luiz que tem e tal. Eu não sei se era assim exatamente, mas obviamente são mais de 50 anos de carreira, então não posso me lembrar de todos os detalhes. Mas fica uma coisa muito interessante para a gente pensar e destacar. Primeiro, não era um cara de boa voz que ia trabalhar na rádio. Ele teria que ter conteúdo, porque se o teste inicial é escrito, significa que a pessoa tem que saber escrever, tem que saber se pronunciar. Às vezes ela falando é uma coisa, porque o improviso é bom, mas escrevendo não é 100%. Então, quero crer que o Sistema Jornal do Brasil pretendia ter em seus quadros pessoas que tivessem um bom nível intelectual, que soubessem um pensamento claro, né, para poder expor isso aos ouvintes. Depois, como você disse, a segunda etapa, a voz. E a terceira etapa, vamos conversar cara a cara, sem a Marília Gabriela, para saber exatamente o que é que a pessoa pode trazer de importância e fazer o nome da rádio junto com a rádio que está crescendo. Muito legal, ponto para o Sistema Jornal do Brasil, em especial para o Carlinhos Townsend, que não está mais aqui, mas que deve ser sempre muito lembrado e festejado pelo que fez pelo rádio. Daí para frente, aprovado. Você fez horário, você foi para a madrugada, como em geral. Não, foi uma odisseia. Como é que foi? Foi uma odisseia, porque meu pai não sabia, né, que eu tinha passado no teste, que eu tinha conseguido emprego, ou possível emprego, né? Então tinha que ir escondido. Como eu nunca tinha entrado em um estúdio de rádio, nunca tinha trabalhado em rádio, tinha conhecimento de inglês, boa voz, comunicação e tudo mais. Tinha uma história de ouvinte, né? Que eu era um ouvinte até aquele momento. E o que o Carlos queria era justamente alguém que tivesse características de ouvinte, só que lapidado para botar no ar. Porque a ideia dele
era ter uma identificação. Quando você tem uma locução, você tem uma apresentação muito próxima ou melhor trabalhado do que é o próprio ouvinte, ele fala, pô, esse cara tem tudo a ver comigo. Por identificação, ele passa da audiência. Então, esse pensamento do Carlinhos foi muito, muito bacana e ele queria um ouvinte trabalhado com boa voz que fosse para o ar. Então, eu fui treinando às madrugadas, porque a rádio ela parava às 2 da manhã e voltava às 6. Ela não virava 24 horas. Então, um dos locutores, no caso, o Beto Rivera, era quem me treinava durante a madrugada. Estava desligado, então, o transmissor. Eu colocava uma rádio no ar. Eu fazia exatamente aquilo que deveria fazer se a rádio estivesse no ar. Então, eu colocava comercial, eu lia as notas, apresentava a programação, tudo aquilo. E até os primeiros 10 minutos, o Betinho ouvia. O restante da madrugada ele dormia. Então eu era autodidata, literalmente, né? E eu fui fazendo... E era gravado isso? Eu acho que não. Para posterior ao dia... Não. O Carlinhos confiava no Beto e pronto, mandava bala, né? E eu ia. E treinava também durante a Voz do Brasil, quando tinha aquele período da Voz do Brasil que já era um bypass direto e não passava pelo estúdio do ar. Então eu conseguia desligar o estúdio do ar e ali eu treinava durante ali uns 50 minutos, no intervalo entre o Sucesso da Cidade e voltar às 8 horas da noite, a programação normal, né? Então eu fui treinando, porque a vaga em si não havia. O quadro estava completo. Titulares e folgadores. Folgadores, para quem está nos assistindo agora, é aquele que tirava a folga do titular. O titular trabalhava 6 dias por semana, folgava 1. Então, dentre aqueles locutores todos, você tinha janelas no final de semana que tinham que ser preenchidas por esses folgadores. Tinham 2 ou 3. No caso, 2 folgadores. E aí, eu entrei em abril, quando foi outubro de 1980, você vê quanto tempo passou eu treinando, fugindo, né? Indo para dormir na casa de amigo, aquela coisa toda, para enganar o pai, e eu ia para a rádio para treinar de madrugada, né? Quando foi outubro, 3 de outubro de 1980, eu estreiei na Rádio Cidade, porque um dos folgadores saiu, parou, não queria mais trabalhar. E aí foi Rubinho Cruz, exatamente, Rubinho Cruz que saiu. Aliás, Rubinho Cruz é médico, ele acabou fazendo medicina, largou o rádio e não trabalhou mais com isso. Eu entrei no ar, né, e fui trabalhando. Foi no final de semana, de sexta para sábado, 2 horas da manhã, que eu estreiei. Trabalhei 3 turnos no final de semana, e aí eu fiquei durante 10 anos na Rádio Cidade. Super interessante esses detalhes. Inclusive, a gente tem que ser didático, porque como a nossa audiência diferente do que diz o rádio, é rotativa, nossa audiência ela tem 24 horas à disposição no YouTube, no canal que tem o nome do seu Luiz Fernando aí. É só entrar lá e você escolhe, o menu é diverso, você escolhe a série que você quer acompanhar e dentro da série você escolhe, olha, eu gostava de ouvir esse cara no rádio, essa voz e tal, e vai lá e assiste no conforto do seu lar, a qualquer hora do dia, da noite e tal. Por esse motivo, a gente não fica aqui dando bom dia, boa tarde, boa noite, porque a qualquer momento, como dizem os experts de hoje, on demand, você vai lá, não precisa pedir para nenhum delivery, já que tem gente que odeia essas palavras americanas que a gente usa no dia a dia. Mas eu ia perguntar, não, complementando, esse didatismo é importante, dizer o que é o folgador, né? O cara que não quer trabalhar, não, precisa explicar exatamente que as pessoas, pela legislação brasileira e pelo código, né, que foi determinante em 1978, que definiu as funções da radiodifusão, rádio e televisão, e ainda teve que separar funções, porque ao separar rádio e televisão, você tem que ter títulos distintos. Então, o chamado diretor artístico da rádio A, B ou C passou a ser coordenador, porque diretor artístico é uma função da televisão, não é mais do rádio. Então, essas pequenas nuances foram acontecendo conforme a legislação foi se
alterando, se adaptando, etc. E é legal o Bob contar como é que funcionava esse esquema, porque dentro da profissão, nessa função, trabalhava-se 5 horas por dia e, obviamente, ninguém aguentava ficar 5 horas no microfone, a não ser o Milton Neves, que é hors concours, e que também dá suas paradinhas de vez em quando para respirar fundo. Eu ia fazer a próxima pergunta da seguinte maneira. Quando você trabalhava na rádio, você ficava 4 horas no ar e ficava uma à disposição para gravar comercial, ou que esquema adotava a Rádio Cidade no seu começo aqui em São Paulo? Bom, basicamente, a gente tinha 4 horas no ar, depois passou a ser 5 horas no final de semana, para poder ganhar um pouco mais de tempo e ter menos pessoas trabalhando no final de semana. Então, isso dependeu da época, mas inicialmente, com a rádio, ela só virava 24 horas no final de semana, então a gente tinha ali o período de 4 horas trabalhados, não tinha problema, ficando 1 hora à disposição da rádio. Você chegava meia hora antes e saía meia hora depois. O folgador, como ele já cumpria uma jornada diferente, a gente ficava 4 horas no ar, 3 vezes no final de semana. Ele tinha uma jornada diferente. Ele trabalhava por hora, ganhava por hora trabalhada, tinha registro em carteira, mas era diferente. O titular, ele trabalhava 4 horas no ar, com 1 hora à disposição da emissora para gravar comerciais, para ajustar a programação, à disposição da coordenação da emissora. Quando eu passei a ser titular, isso já é uma outra história que a gente vai contar daqui a pouquinho, você ficava gravando os comerciais. Algumas emissoras tinham como postura, no seu contrato de trabalho, você gravar os comerciais que forem necessários. Fazia parte do teu salário. Outras emissoras, com o progresso do contrato, né, foi se valorizando muito mais o profissional, você ganhava um salário para aquilo, e os comerciais que apareciam dedicados a você, ou seja, direcionados para você, você ganhava um valor menor do que o mercado para gravar esse comercial. Então, virava e mexia, vinha um pedido de um cliente, continua aqui nosso áudio, é que minha câmera desliga e liga, vamos lá, retomando. O comercial mandava um texto comercial para gravar, um spot para gravar, spot de rádio de 30 segundos ou de 15, porque foi oferecido ao cliente, anuncia na minha rádio e eu te dou a locução. Basicamente era isso lá nos anos 80. Depois velho truque. Velho truque de Edson, né? Então... Antes já tinha. Sim, já tinha. mas... No aeroporto já fazia isso. Então você usava o locutor que estava recebendo um salário para gravar graciosamente o comercial que o comercial ofereceu. Então ele oferece a tua voz sem pagar para você, né? Era isso que acontecia. Com essa maturidade do rádio, foi se crescendo e foi dando a importância devida ao locutor. O locutor do ar, ele não é menos importante, ele não é menos capacitado que um locutor publicitário. Mas, na época, sim. Então, o locutor do ar, ele vale menos, ele grava de graça, ele tem que receber só um picholézinho. Enquanto que o locutor comercial que gravava em estúdio e não fazia rádio, o valor era 100 vezes mais do que a gente recebia aquele picholézinho, né? E muitos locutores, que são colegas meus hoje, se fizeram muito bem, conseguiram uma fama muito grande naquela época, porque a publicidade era extremamente valorizada. O locutor era extremamente valorizado. Beleza, ótimo. Só estou mostrando para vocês como que é que a gente trabalhava nisso. Quando você vai criando uma fama, você vai tendo a importância, você vai se qualificando no rádio, você vai passando para a publicidade também. Muitos nunca migraram para a publicidade. E muitos passaram a não fazer mais rádio e ficar somente na publicidade. Mas é uma outra história que a gente conta uma outra vez. E aí a gente ficava à disposição, conforme estava falando, à disposição da emissora,
naquela 1 hora para gravar comercial ou ajudar a produzir alguma coisa. Sempre tinha alguma coisa, mas uma coisa eu conto para vocês. Você terminava o horário, você não queria ir embora. O ambiente era tão favorável, era tão gostoso, você aprendia tanto. E eu, quando folgador, eu ia no meio da semana ficar na rádio. Eu ficava lá acompanhando a Selene Araújo, vendo como é que ela fazia, entendendo as coisas melhor, entendendo mais a programação, conversando com todos aqueles que já tinham uma larga experiência. Eu não ia perder essa oportunidade, né? Você se lembra do time original? Nós falamos que a Rádio Cidade começou no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade, por isso a data onomástica, né? Porque já marca no Rio de Janeiro, foi no dia 20 de janeiro de 78, se eu não me engano. Em São Paulo, 77, e em São Paulo, 25 de janeiro de 1980. O time original que trabalhou na rádio antes da virada, você se lembra? Lembro. Estreou Paulinho Leite, que começou a rádio às 6 horas da manhã. Depois veio o velho Milk, que está lá nos Estados Unidos. César Rosa. Depois veio Edmir Rabelo, Selene Araújo, Beto Rivera. Logo depois entrou Rony Magrini. Quer dizer, Rony Magrini fazia parte dos folgadores no final de semana. Era Rubinho Cruz, Rony Magrini e Henrique Terra, se não me engano, como folgadores. Isso foi a primeira turma. Aí já logo de cara teve alguma alteração, e aí foram entrando mais pessoas. No caso, o Rony, ele passou a fazer às 6 da manhã por conta da saída do Paulinho para a Jovem Pan ou Globo, não me recordo, né? Depois saiu César Rosa também, aí as coisas foram modificando, né? Entrou Serginho Leite na época, entrou... Quem mais? Os folgadores. Tony Lammers, o pessoal da Estéreo Vale, porque conforme o Luiz falou, a Sompur Radiodifusão era de propriedade do Décio Matos, que era um empresário do Vale do Paraíba, que tinha a Estéreo Vale de São José dos Campos, que tem essa frequência lá ainda, que é da Bandeirantes hoje. E aí Band Vale. E os locutores que eram da Estéreo Vale, no meio da semana, iam no fim de semana para a Rádio Cidade para fazer folga. Então teve o Eloy Moreno, quem mais da Estéreo Vale? Depois teve o Pedro Sani. Paulo Ramalho? Paulo Ramalho não. Paulo Ramalho não fez São Paulo. Ele só fazia... Pedro Sani e o Eloy Moreno, se não me engano. Só os dois da Estéreo Vale, né? De Santos teve o Tony, teve o Marcelo Petito, e foram algumas pessoas que foram entrando e fazendo horários, né? Só para finalizar esse episódio, a gente vai abrindo parênteses, colchetes e tal, e não para mais. Você falou do valor de trabalho, que já não era muito grande. Só para esclarecer, como vocês entraram, você especificamente, entrou numa época em que não havia mais a figura do operador de mesa, havia sim o operador de gravação, que era um estúdio à parte, ficava lá fazendo montagens, chamadas, produzindo programas, etc, etc. Na parte técnica. Vocês eram operadores. Então, quero crer que vocês tinham um salário X de locutor, que era o salário base da época, o valor X da emissora, e tinha uma segunda função, que mais ou menos corresponde a 20% do que você teve como salário fixo, como um adicional. Mas para gravar comercial era por fora, não tinha uma terceira função, nem uma segunda. Ok. Era isso que eu queria esclarecer. Então, deixa eu só esclarecer então, um pouco mais completo para quem está assistindo. É o seguinte, você tinha a função de locutor-operador, porque até aquele presente momento, o sistema do FM era um locutor dentro de uma cabine ou de um estúdio devidamente preparado, acusticamente preparado, olhando para um vidro, uma janela, e o operador do outro lado na mesa de operações. Ali se concentrava o toca-disco, a cartucheira.
Depois você pesquisa o que era cartucheira, gravador de rolo, entrada de ligação telefônica, atrás do operador, um rack com todos os equipamentos. Tinha uma outra sala de produção, então a menina da produção ou o rapaz da produção trazia já uma entrevista, vinha, aí passava para o cartucho, botava no ar. A função do operador era essa, ele operava o sistema de áudio, também conhecido como sonoplasta. Do lado de cá, só o locutor, com as suas pautas, com a sua programação. Esse era o modelo de AM, que hoje existe ainda em muitas rádios AM. Aliás, quase todas as rádios AM funcionam dessa forma. Só que a Rádio Cidade, desde 77, já passou a utilizar um modelo que nos Estados Unidos é chamado de DJ, o Disc Jockey. O cara que tocava as próprias músicas, operava seu próprio programa. Ou seja, tira o cara de lá de dentro do estúdio, traz ele para a central de operações, aqui para a mesa de operações. Esta mudança em 77 da Rádio Cidade foi um boom, foi uma coisa muito diferente. Vou te explicar por quê. A rapidez de uma rádio pop, uma rádio mais moderna, uma rádio jovem, é fundamental. Então, se você falar e aperta o botão dispara, aquela vinheta do é muito mais rápido do que você falar o operador entender tua mensagem, pegar o cartucho, colocar ali e perder o ritmo, perder o chamado timing do rádio. Então, para esse timing que era necessário para o rádio mais rápido, mais moderno, não dava para ter essa distância entre operador e locutor. Quando foi feito esse modelo, que já é o modelo americano, que o Carlinhos falou, olha, vamos fazer desse jeito aqui, e deu certo, deu resultado, todo mundo à volta começou a fazer. Hoje, o rádio FM que você ouve, todas as rádios populares trabalham desta forma. O locutor é operador também. E você ganha muito na habilidade, né? Quanto mais hábil você for na operação, se você é de boate, você tem muito mais performance naquele trabalho do que somente apertar stop start botão de cartucheira. Hoje, presencialmente você falando, vamos falar do presente, você tem o sistema todo no seu computador na tua frente. Você tem uma mesa de operação e toda a programação, todas as músicas dentro do HD, dentro da CPU do computador do operador. Uma rádio funciona dessa forma. E hoje você pode assistir várias rádios ao vivo com câmeras mostrando como que ele opera, como que ele trabalha aquela mesa cheia de botões. E hoje cada vez menos botões, mesa cada vez menores e digitais. Essa foi a evolução. E nós, quando gravávamos o comercial, como o Luiz falou, íamos para um outro estúdio na sala ao lado e tinha o operador que operava esta gravação, como acontece em todos os estúdios hoje, estúdios profissionais, estúdio de comercial, né? De locução comercial. Eu tenho meu estúdio em casa, eu mesmo faço as minhas gravações, né? Bob, tem duas coisinhas que eu ainda quero comentar. Você vai falando, eu vou me lembrando de coisas por uma hora, eu preciso interromper, mas eu acho gostoso você terminar o raciocínio para depois a gente chegar ali. Falamos de gravação, falamos de estúdio, falamos de valores, etc, etc. Você disse que o rádio passou a ser mais ágil a partir do momento em que a figura do locutor-operador passou a existir. Em alguns momentos eu vou concordar com você. Aliás, na maior parte do tempo eu vou concordar com você. Agora, existiam pessoas que não eram capazes de operar lá no passado, na rádio AM. O sujeito olhava, o sujeito que eu quero dizer, o operador de som do outro lado do aquário, como se costumava chamar, ele olhava, ele já sabia o que é que o sujeito queria. Então, a simbiose era muito gostosa. Johnny Black que o diga. Johnny Black que o diga. Ele e Hélio Ribeiro, por exemplo, era um casamento perfeito. Agora, o rádio, na sua opinião, ganhou ou perdeu alguma coisa a partir do momento em que as câmeras estão mostrando os bastidores, as conversas,
a hora que alguém chega, levanta o fone, cochicha na produção, ou então durante a transmissão de um rádio-jornal, que tem aquele texto batido normalmente, um atrás do outro, 2 locutores, 3, e vem um redator de última hora e enfia uma lauda no fundo, embaixo das outras. O rádio perdeu ou ganhou com isso, na sua opinião? Não vou parafrasear a Dilma, nem muito perdeu, nem muito ganhou, nem muito ganhou, nem muito perdeu. Eu acho que uma coisa é básica, ele perdeu a magia, não resta dúvida. Para quem assiste um programa de rádio pelo vídeo, perdeu a magia, né? O ouvinte imaginava, e só a imaginação cria uma nova estrela, né? Imaginava o locutor de uma forma, quanto mais ele imaginava, é como você ler um livro, né? Você vai imaginando, imaginando, e fica por conta da sua imaginação, da tua criação, da vontade de continuar, de permanecer dentro daquela fantasia. Isso não tem o que pague. Quando você começa a colocar a imagem, você perde todo aquele brilho, aquela coisa gostosa. Nossa, mas perde o tesão da imaginação. Você quebrou. Eu lembro de uma história muito interessante que eu passei na época da Rádio Cidade. Tive uma namorada que era fã incondicional do Fábio Júnior. Incondicional, adorava, tinha todas as músicas do Fábio Júnior, cantava todas as músicas. Por estar na Rádio Cidade, íamos fazer promoção de vários shows, inclusive do Fábio Júnior. E ela foi comigo no show do Fábio Júnior. E eu apresentei ela para o Fábio Júnior. Ela passou a não gostar mais do Fábio Júnior, como gostava. Perdeu a fantasia, todo aquele elan que tinha, aquela coisa. É desse jeito. Agora, ganha em matar a curiosidade? Não resta dúvida. Ganha só por isso. Mas, do contrário, ganha na publicidade, porque você bota um monte de TV de 50 polegadas e os anunciantes ali, o rádio ganha. Mas o ouvinte perde com isso. Ele perde aquele espaço da fantasia que tinha. Eu concordo com você, Luiz. Você usou a palavra importante, aliás, as duas. A magia do rádio, que é uma coisa que nasceu com ele, não tem jeito. E aí isso ainda se prolonga por rincões do Brasil que são longínquos, que não têm condição de chegar a muita coisa, ainda que o sujeito tenha um radinho de pilha ainda, ou um celular, porque nem todos, existe uma briga, uma luta, não é briga não, é luta, da ABERT e da ESP, as associações que cuidam da radiodifusão, a primeira no Brasil e a segunda em São Paulo, especificamente, para que todos os fabricantes de celulares no Brasil, e agora parece que junto ao Ministério das Comunicações isso se está tornando lei e obrigatório. Então, os celulares, mesmo que eles tenham a condição e tenham um chip não habilitado, vão ser obrigados a habilitar para que em qualquer parte do Brasil, onde chega uma onda sonora, não há problema nenhum, porque há emissoras locais, independente das antigas ondas curtas e ondas tropicais que estão em desuso, mas você tendo um celular, está lá no meio do Matagal, está na Amazônia, está no meio do rio, você consegue captar as ondas até mais facilmente, porque onde não tem edifício, a onda chega mais facilmente do FM. Então, isso vai passar a ser completamente obrigatório e vai ser bom para todos nós, porque nós vamos poder ir um pouco mais longe com o nosso trabalho. Agora, a magia e a imaginação vão continuar sendo duas palavras muito intrinsecamente ligadas ao rádio, e isso é importante. Vou falar só mais uma coisinha que você me fez lembrar. Não que sejamos os pioneiros, eu não gosto muito de primórdios. Tomar. Não, eu nem gosto de tomar. Para mim, uma ou outra coisa eu faço questão de dizer, fui eu que fiz pela primeira vez, porque tem muito achismo na internet, tem muita conversa fiada, tem muito... Dono da verdade. Tem cheio de pai, né? Críticos de rádio, sabe, que falam umas bobagens, e eu tenho provas, eu tenho tudo aqui nas minhas caixas de arquivo morto, que estão bem vivas e com muito material, eu tenho como comprovar uma série de coisas. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, nós inovamos, você e eu resolvemos num determinado momento da rádio, falou, olha, vamos fazer uma chamada diferente, e aí a gente brincou,
Eu me lembro exatamente quando foi e como foi. Conversamos com o Lalá Moreira, nosso sonoplasta, operador, e fomos gravar um texto de chamada em que o Bob Floriano fazia o locutor 1 e o locutor 2. Eu precisava de 2 locutores, mas não havia condição de você terminar uma frase lá em cima, respirar e começar a segunda. Aí a gente teria, de qualquer maneira, que ficar cortando. Ainda se usava fita com edição manual, não é? Uhum. Então, nós tivemos a ideia de gravar o Bob nas falas 1, 3 e 5, e ao vivo o Bob falaria 2, 4 e 6. E ficou uma chamada muito legal de uma programação que a rádio ia lançar, com o Bob em 2 tons diferentes, quase em 2 momentos, e tinha gente que perguntava, quem é esse cara? Um ele sabia que era o Bob, e o outro não. Lembra disso? Lembro sim. Isso fez com que o Entrevista Cidade, colocar o artista durante todo o dia sendo entrevistado. Domingo Cidade, que foi uma ideia maravilhosa sua. Mais da Sandra Sienkiewicz do que minha, mas nós bolamos juntos. A simbiose ali, né? A simbiose ali, voltando a falar. Foi um sucesso, porque o artista, para o ouvinte, para aquele imaginativo, né? Ele percebia que o ouvinte, que o artista ficou o dia inteiro na nossa companhia, respondendo as perguntas, ou seja, ele passou o dia conosco, eu, o artista e o ouvinte. Então, ele sentia integrado naquele bate-papo, porque era muito bem colocada a pergunta e muito bem editado depois a resposta, porque a entrevista foi muito bem feita com esta intenção. Diferentemente, você pegar uma entrevista inteira e picotar inteira, fica... Peraí, e o respiro aqui, e a intenção, uma coisa que se aprende demais, né? Tanto em rádio quanto em publicidade, qual é a intenção que você dá na sua locução? Qual é a intenção desta frase? Não é o que ela diz, mas qual é a intenção que você quer passar com aquela frase. O uso adequado da vírgula ou não vírgula faz toda a diferença numa bomba. E tem mais uma coisinha que eu já contei numa outra live. Eu aprendi numa escola do governo. Eu gosto de falar isso porque eu só estudei uma vez em escola privada, no Liceu Pasteur. Aprendi muito francês, o que eu ainda tenho, ainda me resta de francês para conversar de vez em quando, daquele tempo. Mas a professora chamada Lúcia do Nascimento Souza Biojoni, que completou recentemente 93 anos de idade, está viva, uma queridíssima professora e amiga, ela ensinou uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, nem nos cursos adicionais de inglês que eu fiz. Rising, Falling, Intonation. Que é simplesmente para dizer o que o Bob falou. A intenção que você dá. Então, eu sou amigo do Bob, eu falo, Bob, como vai você? Se eu não conheço o Bob e alguém me apresenta, olha, tem um rapaz aí que veio conversar. Olá, como vai você? O tom é outro. O sobe e desce, a abertura, o alargamento das vogais é completamente diferente. Isso é uma delícia. Isso está hoje num estudo que vem crescendo bastante, chamado oralidade, mas o Rising Falling Intonation, lá do século passado, nos anos 60, por aí, já dizia isso com outro nome, com outra função. Então, é exatamente o que o Bob deixou claro agora, a intenção que você coloca na sua voz muda absolutamente tudo. A palavra é a mesma, mas a intenção é outra. Muito legal. Estou gostando muito dessas filigranas que nós estamos passando para o espectador, porque sempre tem alguém que vai captar uma coisa nova, vai aprender uma coisa nova e não vai sair simplesmente falando, que conversa chata, bate-papo só interessa para eles. Não, a gente tem essa intenção não só de deixar a história viva, contada pelos artistas, né, os atores, como se diz hoje, da voz, mas também para que a história vá se compondo, porque ela é muito ampla, ela tem milhares e milhares de páginas e cada um vai escrevendo um pouquinho. Muito legal isso. Bob, nós temos mais ou menos, segundo o 15 minutos aqui, 15 minutos de conversa. Então, conta mais um pouquinho dessa sua
passagem para a rádio, ainda pela Rádio Cidade, e depois para onde você foi. Porque senão não vamos ter tempo para contar toda a história, você vai voltar outra vez, sem dúvida. Tem um aspecto muito bacana durante essa passagem pela Rádio Cidade, né? Passagem de 10 anos, né? Isso que é legal. É uma permanência. Uma passagem de 10 anos é uma permanência ali, né? O quanto se aprende. Eu fui no folclore de outubro de 80 até aproximadamente final de 81. Então, foi quase um ano. Quando deu uma debandada novamente na Rádio Cidade, porque o Tutinha, da Jovem Pan, viu o modelo e ouviu um modelo de sucesso, falou, é aqui que também a gente vai. E aí chamou o Paulinho Leite, que fazia das 6 às 10, chamou, se não me engano, o César Rosa, a Selena Araújo também saiu, mas não foi para rádio nenhuma, continuou só na televisão, ela estava na Globo na época, e ele percebeu que tinha uma fórmula de sucesso e implantou isso na Jovem Pan também. O mais curioso era que a Jovem Pan era especificamente operador e locutor. Teve que fazer uma transformação no estúdio e jogar o microfone numa sala onde não tinha microfone. E não era preparada especificamente para a locução. Diferente do estúdio do ar, que acusticamente é tratado, aonde o operador está, não necessariamente, né? Ele precisava ouvir bem. Mas o trato acústico era diferente. Teve que jogar o microfone ali para botar aqueles locutores no ar. Bom, passei a ser titular na Rádio Cidade no horário das 6 às 10 da manhã. E você ter ali um público cativo, né? Aquele ouvinte fiel que ouve todo dia. E você tem que contar histórias diferentes todo dia. Então, o que é o rádio? É a criatividade, é a imaginação diária, a renovação diária. Você faz isso, você não para de estudar, você não para de se relacionar com as pessoas, você não para de ir nos lugares e passa a ter mais interesse em conhecer cada vez mais coisas diferentes e conviver com pessoas diferentes, porque teu público é muito grande. E quanto mais pessoas diferentes você tiver na sua audiência, maior vai ser a sua audiência. Então você vai abrindo cada vez mais o teu leque de audiência, que podia ser uma coisa entre 15 e 18 anos, mas dependendo de como você conversa, se amplia de 15 para 30, para 40, para 50, você vai ampliando, sem incomodar o de 15 e nem incomodar o de 50. E a gente foi percebendo que, conforme o Ibope ia se ampliando, tendo mais gente ouvindo de maior faixa etária, de maior amplitude econômica, você vai ganhando cada vez mais ouvintes. Como é que você consegue isso, né? Você tendo uma comunicação diversificada, você falando de vários assuntos, ao ler a notícia, você saber a interpretação correta daquele texto, você ter um inglês cada vez mais afinado, e era uma coisa que nós tínhamos, era reunião semanal, onde se passava toda a programação em inglês com todos os locutores para ver se o pessoal estava com a pronúncia afinada e todo mundo falando igual. Não adianta um falar de um jeito e o outro falar de outro, se é a mesma música. Então você tinha que ter uma uniformidade em muitas coisas dentro da emissora. E a gente foi crescendo, foi aparecendo mais trabalho em televisão. Saí da Rádio Cidade, eu já estava fazendo o programa Shop Tour, o rádio me facilitou muito apresentar o Shop Tour, que era uma oferta de produto com muita rapidez e muita criatividade. E o rádio me deu essa escola. Depois do Shop Tour, fiz o Fala Brasil na Rede Record, em 1999. Fui pioneiro também, como foi a Rádio Cidade. Fiz um trabalho também pioneiro no Brasil, porque não tinha um telejornal conversado como é qualquer telejornal que você assiste hoje. Nós começamos o Fala Brasil em 99 com esse formato que é o Good Morning America da ABC. Como a Rádio Cidade também começou um modelo americano. Então, conversar com o ouvinte no rádio ou conversar com o telespectador na televisão é algo que o rádio ensinou para a gente demais. E eu levei esse aprendizado para a televisão. Fez sucesso enorme. Depois do Fala Brasil, eu fui contratado para Casas Bahia. Hoje sou locutor referência do varejo brasileiro. Fiz 16 anos de Casas Bahia, 85 mil comerciais gravados e atualmente sou a voz da rede de supermercado Dia.
Tô assim. Fora outras coisas, né, Luiz? Só, né? Não, tudo bem. Discovery Vamos falar Channel. um pouquinho do livro. Vamos falar um pouquinho do livro, porque o Bob é escritor. Olha aí. Quem fala bem, vende mais. Conta um pouquinho como nasceu a ideia, como surgiu, e eu volto daqui a pouco. Eu quero só ouvir você agora. Pois bem, surgiu paralelamente ao fato de querer fazer palestra. Como mestre de cerimônias, ou melhor, mestre sem cerimônias de eventos, que eu tenho desde da década de 80, né? Eu comecei a me aproximar demais do mercado de palestras, congressos, convenções de vendas e conhecendo palestrantes. E percebendo que toda a minha história de vida, a minha história profissional, tinha muito de ensinamento que eu poderia transformar esse ensinamento em ferramentas para quem estivesse me assistindo e fosse profissionais da área de vendas e atendimento. Transformei essa experiência toda, 40 anos de rádio, no caso 35, 30 e poucos anos de rádio e televisão, transformei numa palestra, Quem Fala Bem Vende Mais, que se transformou no livro, e esse livro fala da minha história pessoal, a história na Rádio Cidade, a história no Fala Brasil, a história no Shop Tour, a história na Casas Bahia. E esse livro, essa obra aqui, tem exercícios para você perceber o quanto você é bom comunicador, o quanto você está percebendo que a sua comunicação é falha e você pode melhorar. E esse livro é bem bacana por isso, porque quem fala bem vende mais. Você vende tudo a toda hora, desde o momento que você nasceu. A gente passa a vida vendendo a nossa opinião, vendendo o nosso gosto, vendendo o nosso desgosto. A gente vende para a pessoa, a gente vende para o mercado. Em algumas vezes, esta venda tem uma retribuição monetária. Às vezes não, às vezes é um favor que te fazem, às vezes é uma troca, mas é uma venda. Você está levando algo para alguém em troca de algo. Na maioria das vezes, e para todo ser humano isso funciona, nós queremos reconhecimento como pagamento de volta, sempre. Eu dizia que eu tenho meu livro autografado pelo autor. Autografado já é pelo autor, mas claro, vamos deixar claro, pelo Bob Floriano. No lançamento, eu fui instado, convidado a gravar um depoimento a respeito, porque além de ser fã do Bob, eu sei o quanto esse menino brilhou nos tempos em que trabalhamos juntos. Então, eu fiz questão de dar o meu depoimento. Depois eu achei esse depoimento no YouTube e coloquei no meu canal como uma das mensagens importantes, não para vender o livro, mas para dizer a que veio, por que Bob escreveu esse livro. Onde ele pode ser encontrado? Tem livraria, tem na internet, como é que... Quem quiser, quem se interessar... Tem livraria, se você encomendar em qualquer livraria, você pode encomendar e receber, que não tem muito estoque. As livrarias hoje não têm estoque, é um negócio, um mercado que mudou demais. Mas você encontra na Amazon, entra no site da Amazon, ou no meu site, bobfloriano.com.br, tem um link para você clicar e já sair comprando o seu livro. Quanto custa? R$30. Uma bagatela, não paga nem a edição. Bob, depois... Um pão com manteiga e um pingado dá 30 praticamente. Quase isso aí. Se não for delivery, que acaba vindo mais caro. Miguel, o que é que hoje você pretende fazer? Você faz narração, está fazendo algum trabalho extra, pretende... agora eu vou fazer dublagem, porque eu nunca fiz, tenho vontade de fazer. Alguma coisa que você pretende? Luiz, eu fiz absolutamente tudo que eu quis fazer com a voz, exceto dublagem, que eu não me apaixonei pela dublagem. Até fui fazer estágio no estúdio, mas não me apaixonei. Hoje eu trabalho para um estúdio de dublagem, fazendo narração para a Discovery, ou Discovery Investigation. Então, Alaska, A Última Fronteira, a narração é minha. Suspicion Minds, minha narração também. Então, tem algumas séries que eu faço a narração na DPN Santos, que é um estúdio de dublagem. Gosto muito de fazer isso. Faço correções também de textos traduzidos para Discovery Turbo, porque gosto muito de carro. Sou palestrante para vendas e atendimento e estou terminando de fazer aqui
próximo lançamento de um infoproduto sobre comunicação e oratória para todo mundo que quer melhorar a sua performance de comunicação. Como eu falei, todo mundo quer reconhecimento. E se você tem uma comunicação mais eficiente, você é reconhecido com muito mais facilidade. A comunicação é o seguinte: não interessa o que você diz, interessa o que as pessoas entendem. E se a comunicação for melhor lapidada, estudada, entendida por você mesmo, porque tem que ter autoconhecimento, você tem uma performance muito melhor. Eu também dou mentoria de comunicação, é só me procurar no meu site, tem todos os meus contatos lá. Vejam só como a evolução vai trazendo coisas novas. Eu que conheço bem o Bob e que convivo com ele, não diariamente, mas com uma certa amiúde, como se diz lá no passado, ou se dizia, eu estou descobrindo coisas novas. O bom dessa nossa conversa dentro da série, eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. O nome é grande, mas o livro é imenso. Então, cada um deles fez 1, 2, 3, 10 páginas. E esta série, Vozes do Brasil, foi criada exatamente para que as pessoas donas dessas vozes, que nós sempre curtimos, e vamos nos lembrar de algumas delas com saudade, porque ou elas não falam mais no rádio, ou porque o dono delas já partiu, e assim por diante. O importante é ter a lembrança, a memória, a documentação daquilo que foi a história em 100 anos de rádio no Brasil. Bob, eu me sinto assim extremamente privilegiado, não só de privar da sua amizade, mas de poder ter participado de alguns momentos importantes. Nós esquecemos de uma coisa, que não tem a ver com rádio, mas tem a ver... Eu ia falar lá atrás, mas aí o seu assunto, o assunto colocado passou a ser muito importante. Antes que eu me esqueça, você e eu fomos convidados a estrelar, bem entre aspas, um programa de televisão no SBT. Conta que ainda... Exatamente. Vamos um pano rápido aqui. Na época, o Manuel Barenbem, que era um dos diretores lá no SBT, deu uma sugestão de gravar com o locutor de uma rádio um programa especial de Elton John, uma história que as músicas, as letras embalavam todo o roteiro desse programa. E, no caso, quem protagonizou comigo foi a minha, na época, esposa Cristina, que não deixou ninguém fazer comigo esse programa. Então fizemos, e o Luiz foi uma pessoa maravilhosa na confecção desse programa, dando o tom exato do programa, como se fosse realmente um locutor e a sua ouvinte apaixonada, ouvindo Elton John, se apaixonou pelo locutor, e as músicas do Elton John. Foi muito bacana aquilo, a nossa incursão na televisão, eu, Luiz Fernando Malhoca, no SBT com Elton John. Quem diria? E eu vou antecipar a você e aos nossos amigos que existe uma série no YouTube chamada Música do Brasil. Esta série foi concebida pelo citado Manuel Barenbem, que hoje mora em Jerusalém. Só para rimar, né? Às vezes eu brinco e depois eu esqueço de desfazer a brincadeira. Tem muito jogador de futebol que Milton Neves conta que o cara fala assim: não, eu sou de Belém, onde nasceu Jesus, entendeu? E aí a gente brinca, né? Que estar em Jerusalém é uma coisa, Israel é o país, aliás, o país que mais tem vacinado nos últimos tempos, e o Manuel teve uma ideia, apesar de estar lá meio ilhado, ele está com a família, com filhos e netos, ele está feliz da vida, esposa, dona Anitta, mas ele falou: eu preciso fazer alguma coisa. Aí, nas nossas conversas, que são quase que diárias, ele falou: vamos fazer uma série, mas eu não... A parte técnica e tal, como é que eu faço? Pode deixar. Você faz um lado, o resto eu coloco no ar. A realização. E nós estamos colocando um pouco da história da música do Brasil, também na internet, para registrar como as coisas aconteciam. E o Manuel, para quem não sabe, só para uma pinceladinha rápida, ele chegou com uma fita cassete de um rapaz e falou para a direção da gravadora: olha, esse garoto aqui leva jeito. Porque ele estava na
Radiogravações Elétricas, S.A., RGE, lá na Paula Souza, 181, segundo andar. Eu lembro porque eu ia buscar prêmios na Rádio Bandeirantes, que era na Paula Souza, 181, terceiro andar. E aí o Manuel levou lá, eles ouviram, tal. Como é que é o nome dele? É Francisco. Não tem sobrenome? Tem, Francisco Buarque de Holanda. Foi só assim que o Manuel pegou uma fita cassete, entregou para a RGE e nasceu o seu Chico Buarque. Essas histórias nós estamos contando os três, o artista, o Manuel e eu, fazendo uma triangular. Essa semana passada nós colocamos Jair Oliveira, filho do Jair Rodrigues, de Weston, na Flórida, Manuel em Israel e eu em São Paulo, e nós fizemos uma triangular maravilhosa com cenários típicos, os mais agradáveis possíveis. Fábio, nós estouramos um pouquinho, mas também não tem problema algum, porque boa história, coisas gostosas, a gente até chega no final e fala, que pena, já acabou? Deixa eu contar uma coisa. Fala, para quem está nos assistindo, é o seguinte, nessa trajetória de 10 anos da Rádio Cidade, eu não posso deixar de falar que a pessoa que me aprovou foi o Carlos Townsend. Que pena que não está aqui conosco. Aprendi absolutamente quase tudo, de rádio com ele. Uma das coisas que ele ensinou que foi muito importante, fale com o ouvinte, imaginando que o ouvinte está na tua frente. E naquele Neumann U87, que tínhamos na nossa frente, aquele microfone, a gente, eu não sei, eu pelo menos, seguindo a instrução dele, olhava para o microfone e via meu ouvinte, minha ouvinte ali. Eu conseguia dar a intenção que o Carlos queria que eu desse para cada coisa. Seja anunciar música, seja falar de uma promoção, seja ler uma notícia, seja bater um papo, seja traduzir uma música do Amor Sem Fim, ou apresentar um sucesso no Sucesso da Cidade. Eu olhava para aquele microfone, apresentava, olhando para ele como sendo um ouvinte. Isso me deu a vida profissional que eu tenho hoje e o sucesso que eu tenho hoje do livro, da internet, tudo que eu faço hoje eu devo a esse primeiro ensinamento. O segundo ensinamento foi ter um coordenador de rádio como o Luiz Fernando, que está aqui conosco. O que ele mais ensinou para a gente, que ele fez questão que nós tivéssemos, o resto eu não sei se pegou, mas eu peguei, era disciplina. Não como um capitão, sargento, nada disso, mas você perceber que você obtém muito mais resultado tendo disciplina. Você olhar mais à frente do que o teu presente, fazendo muito bem o presente para ter o sucesso lá na frente. Construir uma carreira de sucesso a partir da disciplina, da retidão, da honestidade, do caráter que o Luiz tem. Ele me passou demais isso, eu tenho profunda gratidão. São os dois únicos no rádio FM que eu devo a minha profissão, devo a minha seriedade profissional. E a terceira pessoa, o já falecido Fernandão, da Trianon. Que Deus o tenha. Fernando Vieira de Mello? Fernando Vieira de Mello, que gritava e eu ouvia do outro lado da Paulista o grito dele quando ele falava da forma mais perfeita que tinha, pois ele já tinha ensinado e ele falava, vocês são tudo ignorante, porra! Não era à toa. Era quem não se dedicava, quem não aprendia da primeira vez, quem era relapso, quem era a pessoa largada, que não olhava para o futuro, não tinha vez com ele. Eu tive a vez com ele, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. E no primeiro dia eu percebi, não sei nada, vou aprender tudo outra vez. Porque eu já tinha tempo de rádio e fui aprender com ele tudo outra vez da forma melhor que poderia ser do radiojornalismo. As três pessoas que eu devo demais e o Guga de Oliveira do Fala Brasil, que me ensinou também bastante. São as quatro pessoas. São estilos diferentes, são modelos, né, de direção, há vários deles. O importante é o seguinte, quem é do ramo costuma acertar. E a gente vai levando daí para frente. O seu Fernando foi
um grande profissional, eu tive um contato muito estreito com ele, e quando eu pedi demissão da Jovem Pan, pedi ao Tutinha, ele mandou falar com o pai, o seu Fernando interrompeu o meu caminho e falou, que pena que você vai embora, eu tinha planos para você. Isso, para mim, foi um dos maiores troféus da minha vida. Não deu tempo, porque eu já tinha decidido, eu ia realmente para outra emissora, a Rádio Cidade, e ia fazer uma nova etapa da minha carreira. Eu tinha segurança de que eu ia mudar. Você sabe qual era o plano dele para você? Perdão? Você sabe qual era o plano dele para você? Eu acredito que fosse apresentar o Show da Manhã, coisa para a qual eu não tinha capacidade alguma. Mas ele deu um espaço para mim, através do Tuta, de apresentar uma sessão. Eu não sou nem locutor, não sou nada disso, mas eu apresentava uma sessão baseada no que eu fazia no FM, chamada Destaque, no Show da Manhã. Eu entrava ao vivo e ou entrevistava algum artista ou fazia um trabalho editado de algum show que a gente estivesse apresentando. Mas se você sabe, pode contar. A TV Jovem Pan. Nunca me passou isso pela cabeça. Talvez tivesse entrado nisso com muita vontade, com muita cabeça, até porque os meus primeiros anos de profissão são de televisão. Bob, a gente vai voltar a conversar, porque tem história, a gente vai puxando, vai saindo coisa que não acaba mais. E é um prazer enorme. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua paciência, obrigado pelos seus conhecimentos. O Bob integra a série Vozes do Brasil com muito carinho e com um prazer enorme da minha parte. Espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigado, Luiz. E lembrando aí do Liceu Pasteur, que você estudou, eu te convido para a gente, em breve, quando puder, após a pandemia, comer um croque madame ou croque monsieur. Tá bom? Aceito, sem problema nenhum. Aliás, faz tanto tempo que eu não falo francês. A última vez que eu estive no Midem, que faz muitos anos, no mercado do disco e tal, enquanto eu estava no hotel, chegou uma senhora e colocou o jornal, né, o diário embaixo da porta e falava bonjour, monsieur, que eles têm maneira de acordar dessa maneira. E eu respondi, bonjour, madame, de alguma maneira. Aí ela falou, eu abri a porta para agradecer, ela falou assim, o senhor não é daqui, não, o senhor é do interior? Eu falei, não, sou do Brasil. Bem mais longe do que a senhora imagina. Ela falou, não, o senhor fala como um sotaque do interior. Eu falei, bom, caipira francês já é melhor do que de quem não sabe falar. E aí me virei legal e toquei para frente. Obrigado, Bob. Um forte abraço. Um abraço. E até breve. Até mais. Até. Conversamos com o Bob Floriano nesta série Vozes do Brasil, dentro do projeto Eles Ajudaram a Escrever a História do Rádio no Brasil. Obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo em estar conosco. Espero que você tenha gostado. E aí no canal do YouTube, colocando lá o nome do Luiz Fernando Malhoca, do jeito que está escrito, você encontra as outras entrevistas, os outros projetos, e vai ser sempre um prazer estarmos juntos. Obrigado, forte abraço e até mais.